Fala pessoal, tudo bom? Vamos fazer mais um vídeo. Vamos falar hoje de um relatório de ligações por agente. Tá? Esse relatório ele tem uma versão antiga e a versão nova que está com o nome aqui de Agentes 2.0, tá? Esse cara aqui é o novo e é dele que a gente vai falar, tá bom? O antigo, que é o Agentes, né? Tem essa carinha mais feia aqui, mais antiga. Ele vai sair, vai ser desatualizado e vai ser descontinuado. Então a gente vai estar matando esse cara aqui e esse cara assume o lugar, tá? Eles têm as mesmas visões, ele é praticamente idêntico, tem pouquíssimas diferenças de funcionalidade, tá? A maior parte das melhorias estão ligadas a layout e algumas coisas de segurança, tecnologia que a gente tem avançando aí para acompanhar algumas coisas de mercado. Bom, mas vamos dar uma resumida aqui o que esse relatório faz, porque às vezes você está entrando pela primeira vez nesse relatório, então é importante conhecer todas as funcionalidades, né? Então, para variar, toda a tela do integral, a gente entra filtrando qual é o representante. Então aqui eu vou pegar um cliente que eu uso para testar bastante, tá? Eu não tenho nenhuma informação sensível aqui, então não tem nenhum problema eu mostrar. E vou pegar um relatório qualquer aqui, tá? Vou pegar, por exemplo, um relatório por horário e agente, tá? Esse combo aqui são as visões que você tem nesse relatório, tá? E aí eu vou explicar na hora que eu entrar detalhando um pouquinho melhor, mas são todas essas visões possíveis aqui, tá? Então eu vou pegar agente horário aqui, isso aqui eu vou explicar depois, deixa esse cara paradinho aqui, minuto e segundo. Aqui já começam outros filtros, né? Aqui eu estava só selecionando qual visão que eu ia ter. Isso aqui também faz parte de visão, tá? Não é filtro. Agora eu vou filtrar tudo que eu quero do meu relatório. Então eu vou colocar, eu quero ver o dia 12, poderia ter colocado o dia 11 ou o dia 12 e assim por diante. Aqui, dependendo do relatório, tem algumas restrições, tá? O que eu quero dizer? Tem relatório que você só pode consultar de um dia, tem relatório que o máximo de intervalo é 10 dias, 30 dias, depende do relatório. E a gente faz isso justamente para não gerar um relatório com um volume muito grande de dados, que aí a gente teria um problema que não conseguiria nem trafegar e trazer isso para a tela, tá? Então, por isso que às vezes tem algum tipo de restrição. Se não houvesse restrição, a gente teria um problema até de performance do sistema, tá? Então é importante ter algum nível de restrição aqui para garantir performance. O grupo de atendimento, aqui tem a visão por grupo ou por serviço, o filtro, tá? Então eu posso filtrar por grupo ou por serviço. Se você não sabe a diferença de grupo e serviço, eu vou dar um exemplo bem clássico aqui do receptivo, tá? Porque no ativo não tem diferença, é a mesma coisa, mas no receptivo tem. Então quando você tem um receptivo, né? Seu cliente liga no seu receptivo, né? Num número X. Quando o cliente liga, normalmente você tem uma URA com várias opções e cada opção da URA é um grupo diferente. Então, por exemplo, digite 1 para comprar um carro, digite 2 para comprar uma casa, né? Então, são dois grupos diferentes, mas o serviço é o mesmo, tá? Então, é um número de entrada que entra o cliente, todos os clientes entram pelo mesmo serviço, mas conforme as opções da URA vão derivando, as opções vão derivando em grupos diferentes, tá? Aqui eu vou pegar um serviço do BMG aqui que eu conheço e vou fazer uma consulta aqui. Então, filtrei esse serviço, né? Eu classifiquei por número ao invés de letra, porque eu conheço por código aqui, tá? Mas dá para classificar por letras também, tá? Eu uso normalmente por código, eu acho mais fácil. Equipe, filtrar a equipe dos operadores, né? Ou um agente específico, é opcional esses filtros, são opcionais, né? E aqui tem um filtro por canal, se eu quero pegar só ligação ativa, só ligação receptiva, ativo mais receptivo, e tem até a opção de filtrar chat, tá? Eu estou pegando aqui ligações ativas mais ligações receptivas. Grupo é esse grupo aqui, lembra que eu falei que tem a opção do grupo aqui? A gente pode filtrar o serviço e depois filtrar um grupo do serviço, tá? Também tem essa opção aqui, entendeu? É opcional também o uso, mesma coisa, mas é um filtro interessante. Às vezes você quer pegar só do serviço 2322 o cliente que
pegou a opção 1 da URA lá, né? Que aí transfere para um grupo só de quem vende carro, por exemplo, tá bom? Filtrar DDDs, então tem essa opção aqui, né? De ver todas as ligações que entraram por um determinado DDD, o telefone de quem está ligando, né? Que é a BINA do cliente. Dá para filtrar telefone, né? Prefixo e sufixo. E filtrar também o ramal do operador que está atendendo, tá? Então, você pode, quando você tem um operador, ele está sempre amarrado a um ramal, né? Numa PA ou na casa dele, seja onde ele estiver trabalhando, ele está amarrado a um ramal. E aí você pode fazer esse filtro aqui. E aqui, o tipo de ligação são os status de ligações, tá? Então, eu vou explicar melhor quando a gente olhar um relatório por tipo de ligação aqui. Esse cara aqui, ó, ele não funciona, ele não tem funcionalidade quando eu estou usando esse canal ativo mais receptivo, tá? Se eu pegar só ativo ou só receptivo, por exemplo, aí sim ele vai funcionar. Mas quando eu pego esses dois, esse filtro não se aplica, porque os motivos são diferentes, né? Os tipos de ligações ativo e receptivo. Então não dá para fazer esse filtro quando os dois estão juntos aqui, tá? Bom, vou clicar em consultar aqui e a gente vai começar a visualizar a carinha do relatório. Então aqui eu fiz esse filtro aqui e tô com uma visão aqui que eu escolhi de agente horário. Então eu pego o agente e o hora a hora dele, tá? Então, por exemplo, a Bianca aqui às 10 horas tem 2 ligações, 11 horas uma, meio-dia 2, 13 horas uma, tá? E aí aqui, se a gente olhar esse relatório aqui, eu vou olhar o título aqui, a gente tem qual o percentual, né, de ligações meio-dia e 13 horas, então nesse caso ele tem mais ligação meio-dia do que 13, né, do total geral, quanto representa, né, qual é o percentual das ligações que eu tenho no geral desse cara. Então esse cara no total geral ele tem 2,2% das ligações dessa equipe toda que eu filtrei aqui, né? Desse representante, na verdade. Aqui ele, né? É o percentual dele também no total, né? Mas aí só olhando as 13 horas ou só olhando 12 horas, tá? Aqui eu tenho a duração total das ligações. Então, no total, ele ficou 16 minutos falando no horário da meio-dia e 8 minutos falando no horário das 13, né? E aí quando a gente faz a média, que é o TMA, tempo médio de atendimento, a gente tem essa média aqui desse cara, tá bom? Aqui do lado do título do TMA tem um horário aqui, ó. Isso aqui é o TMA esperado, tá? Então tem um parâmetro que o gestor das operações cadastra, falando quanto que ele espera que esse TMA seja, qual é o TMA que ele considera ideal, que ele considera que se tiver dentro desse TMA seria muito bom, tá? E aí até esse indicador aqui é quem sinaliza se essa coluna aqui vai estar vermelha, verde ou laranja, tá? Então, por exemplo, se a gente olhar, eu vou colocar uma visão que dá um resultado menor aqui. O que acontece? O meu TMA é 5.44. Isso aqui é quanto que eu desejo. 5 minutos e 44 segundos, né? Quando eu olho para cá, né, todo mundo que está verde está dentro desse TMA, mas esse cara está um pouquinho acima, não tá? Por quê? Porque a gente dá um 10% acima, a gente ainda considera bom, tá? E até 25% abaixo a gente também considera bom, que é o caso desse cara aqui, ó. Então ele está 4,49. Ele ainda é bom, tá vendo? Agora, o que está acima de 10% é ruim, a gente deixa vermelho. E o que está abaixo de 25% também é ruim, porque é uma ligação muito rápida, também é suspeita, tá? Então, ligação, quando a gente fala que uma ligação tem um tempo médio de atendimento ideal, quer dizer que é o tempo que se consegue fazer o que precisa fazer com qualidade, né? Se demora muito, né, pode ser por perda de qualidade ou porque às vezes não está conseguindo conduzir bem a ligação para acelerar, né? É claro que às vezes o cliente que é culpado e tal, mas vamos olhando na média é importante atingir, né? Não vai ter um ou outro cliente atrasando, não vai ter um ou outro cliente adiantando também.
Mas no fim, a ligação que é muito rápida, né, também acaba sendo uma ligação, um TMA acaba ficando ruim, né? Quando você vai para uma ligação só, não, porque pode ser uma ligação que acabou rapidamente, mas na média você tem que ter o TMA é, não muito abaixo. Aqui, como eu estou olhando de um dia, então eu tenho um volume baixo, né? É difícil você medir TMA de um dia só quando você tem um volume baixo de ligações, né? Então, nesses casos, para você ter atender uma visão de TMA, é bom pegar um período maior. Então, por exemplo, eu vou pegar do dia 1 ao dia 12, aí sim eu vou estar olhando o TMA com uma média, com um volume mais considerável, né? E aí olha que interessante, né? Eu tenho menos vermelho do que eu tinha, né? Então significa que eu trouxe bastante gente para dentro da meta ou até abaixo do esperado, mas acima diminuiu bastante, né? Ainda tenho, né? Mas se a gente olhar pro operador, que é onde entra no subtotal aqui, pouca gente tem vermelho. Se é que tem alguém, tem esse cara aqui, ó. Esse cara essa menina aqui tá com TMA um pouco alto. Tem alguns casos, sim, tem esse, mas a maioria tá dentro, tá no verde, né? Então que é interessante a gente visualizar isso. Bom, o relatório de agentes, né? Todas as visões aqui vão estar ligadas ao agente, óbvio, né? Mas a gente tem uma série de visões. Então, por exemplo, ligação, transferência, agente. É que aqui depende da operação. Tem operação que não tem transferência, né? Que é o caso dessa aqui. Essa aqui só tem ligação, então não transfere, então não vai ter relatório diferente. Quando você faz transferência, né, que é ligação barra transferência aqui, você vai ter o volume de ligações que esse operador transferiu, tá? Transferiu para outro grupo de atendimento. Então, por exemplo, você tem uma ilha que atende, sei lá, vendas e uma outra ilha que atende retenção, né? E o cliente quer cancelar e entrou na ilha de vendas. E aí o seu operador vai fazer o que? Ele vai transferir para a ilha de retenção. Então, ao invés de ficar um Lzinho aqui, vai ter um T, né? Uma coluna com T igual a essa e os operadores, quantas ligações ele fez de transferência. Isso daqui, aqui nesse caso não tem porque essa ilha não transfere, né? E essa ilha, as ligações que entram ou são atendidas ou são desligadas, né? Porque não tem cenário de transferência, mas dependendo da URA tem e vai acontecer isso daqui, tá bom? Ligação, aqui é a mesma coisa, só que eu vou colocar o agente na frente, então vai ser primeiro o agente, depois transferência ou ligação. Agente horário a gente já viu, agente horário inicial é quase igual ao agente horário, quando é o inicial ele joga o que está mais próximo do 11 horas para o 11, né? E o que está mais próximo do meio-dia para o 12 e assim por diante. Quando não é o inicial, ele coloca pelo horário mesmo exato que ocorreu. Se foi 11h59, ele continua no 11, né? É essa a diferença, mas aqui não deu para pegar um exemplo não. Mas se eu achar algum eu mostro para vocês, tá? Mas é só um jeito de distribuir a ligação nos horários. É como se fosse um arredondamento. Jogo o que estiver mais próximo das 11 e o que estiver mais próximo do meio-dia. Agente quem desligou. Então esse cara aqui também é interessante. Ó. Aqui você consegue visualizar, por exemplo, a Regina aqui. Quem desligou a chamada, né? A Regina ela desligou 21 chamadas e o cliente desligou 63 das chamadas dela, tá? Ela tem aqui um tal de transferência grupo que eu falei para vocês que não teria nessa operação, né? E tem, tá? Só que é um outro tipo de transferência, é uma transferência interna, não é transferência externa, como se estivesse saindo para outro número de entrada, que eu falei lá, tá? Aquele cara lá é uma transferência quando você transfere para um outro número de entrada, um outro serviço, tá? Esse cara aqui não, é uma transferência dentro aqui, então por isso que tem esse cenário aqui, tá bom? Então tem um monte de casos aqui, mas é sempre agente, cliente, transferência grupo. Agente tipo de ligação. Esse aqui é interessante porque ele vai mostrar qual foi o status da ligação que caiu no humano, né? Então, por exemplo, da Jaqueline aqui, eu tive
135 ligações que houve navegação normal na URA e aí caiu para o humano para ela atender. Eu tenho casos, olha que interessante, que o cliente ele abandona no meio do caminho. Então assim, quando está transferindo a ligação, tá? Então isso pode acontecer. Eu estou transferindo a ligação e bem nessa hora que eu determinei para quem eu vou transferir a chamada já, o cliente desligou. Por isso que é um volume pequeno, perto do total, tá? E tem uma grande exceção, por isso que eu peguei esse cara aqui, que é abandono na fila identificando o agente. Porque quando o cliente está na fila, ele vai ser transferido, né? Então ele vai passar por esse status de transferência. Às vezes, quando a gente está determinando que ele vai ser transferido, que ele ainda está na fila, ele desliga, bem nos últimos segundinhos dele lá na fila, tá? E aí, por isso que a gente fica com esse status aqui, tá? Mas eles são bem parecidos, esses dois aqui, tá? É que, como tem a marcação de agente, os dois já estavam bem próximos de falar, tá? Quando você olhar um relatório de ligações, lá no relatório de ligações, lá já vai ser um pouquinho diferente. Porque se eu não sei, se o cliente abandona na fila, 99% dos casos eu ainda não determinei agente, tá? Esse aqui eu determinei o agente porque já estava bem ali, chegando a vez de conectar ele com a gente, tá? Por isso, e o cliente, por alguma infelicidade, desligou bem na hora que ele poderia falar. Você vê que quase não tem esse cenário, são poucos, né? Ó, mais um aqui. A maioria é transferência, abandono na transferência e não na fila, né? Porque só assim eu já identifiquei quem que vai atender, tá? Bom, então essa aqui é mais uma visão, né? Esse aqui é aquele que eu estava falando de transferência. Aqui, como a visão é transferência grupo, né, é diferente daquele cara que eu estava vendo lá em cima, tá? Esse cara aqui é outra coisa, tá? É aquela transferência externa que vai para outro número de serviço, outro número de entrada, né, que é esse cara aqui. Esse cara aqui, essa transferência é a transferência grupo. Então, eu estou dentro do mesmo serviço, da mesma equipe, né, e estou trabalhando ali uma transferência interna. Então aqui, isso aqui acontece quando o grupo tem um código, mas não está com a descrição cadastrada, tá? Depois a gente arruma isso daqui. Mas aqui, basicamente, ele não transferiu 85 ligações, 4 ele transferiu para esse grupo e uma para esse grupo aqui, tá? Então, e assim vai daqui para frente, beleza? Então, tem um cara aqui que eu preciso cadastrar uma descrição para esse código aqui, mas é um detalhezinho aqui que a gente cadastra na hora. Transferência, atendimento agente, vamos olhar. Bom, aqui essa ilha é só receptiva, né? Então ele está marcando só como receptivo e o nome do agente que atendeu aqui, tá? Vamos lá olhar mais um caso. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, né? Que eu falei que eu ia falar depois. Essa visão minuto e segundo, ela só serve para formatar esse horário aqui, esses dois, ó, em minuto e segundo. Então, por padrão, está em minutos. Então, estou olhando aqui 8 minutos, aliás, 8 horas e aqui 5 minutos. Quando eu mudo para segundos, ele vai converter essas informações em segundos, ó. Então, vai ficar tudo em segundos, até eu terminar aqui, ó. E até mesmo o quanto eu desejo do que está acima ou que está abaixo aqui, que são os parâmetros, né? Então, lembrando, ó, todo mundo que está acima de 378 vai ficar vermelho, né? Todo mundo que está abaixo de 258 vai ficar laranja. E todo o restante, que é o que está naquela média próxima do TMA, vai ficar verdinho. Entendeu? Vê que a maioria das pessoas até que estão bem aqui, estão dentro do TMA esperado. Outra coisa que tem aqui que é bacana é que agora a gente vai filtrar por status. Então, lembra que eu falei que esse status ele fica travado para esse canal receptivo mais ativo? Mas eu vou filtrar aqui só receptivo e aí agora eu posso escolher um motivo de receptivo aqui, tá? Então eu posso pegar aqui e falar assim, ó, quero pegar somente
desistência e abandono na transferência. E aí eu faço essa pesquisa aqui, ó, tá vendo? Aí ele vem bonitinho aqui. Ou eu posso pegar o humano com navegação, mais humano sem navegação, que são as ligações que transferiu para o humano e seguiu direitinho. Normalmente 02 e 03 são os casos que foi para o humano e o atendimento seguiu com alguma coisa. É bom filtrar esses dois aqui quando você vai fazer TMA, porque aí você joga para filtrar no TMA só a ligação que teve volume de segundos, né? Porque se você pegar desistência e abandono na hora da transferência, você vai pegar lá, sei lá, 10 ligações que vai ter 1 segundo, que é só o tempo do cliente desligar, né? Então é importante, de repente, filtrar isso aqui para fazer o relatório do TMA ficar mais bacana, tá? O restante é quase tudo ligação ruim aqui, né? Que não faz sentido, né? A grande maioria até tem estados aqui que quase nem acontece, né? Porque depende muito de como a sua URA é montada, né? Então, os principais motivos são esses primeiros aqui, e o restante são exceções e exceções que raramente acontecem ou que nunca vai acontecer com a sua operação, tá? Mas a grande maioria está aqui nesses primeiros aqui. E aí quando você quiser ver quais que você tem, né, de verdade, aí você pode tirar o filtro daqui, não filtrar nada, e olhar novamente, né, voltando aqui e ver o relatório por tipo de ligação, né? Porque aí você vê de verdade quais tipos de ligações que estão acontecendo na sua operação, né? No caso das ligações, aqui como eu estou vendo o relatório de agentes, né, eu estou olhando só os tipos que caíram para um agente, tá? Então 99% dos casos vão ser esses que estão aparecendo aqui, né? Dificilmente vai aparecer outra coisa. Bom, falei aqui desse filtro que eu estava devendo, vamos continuar nas visões aqui, né? Data agente, sem segredo, é a data mais o agente, né? A data da ligação e o agente que atendeu, sem nenhum segredo aqui, né? Tranquilo, sem dúvida. Equipe agente, mesma coisa, a equipe do agente e a ligação, né? Então tem o nome da equipe aqui, né? Esse nome é parametrizável, você faz isso lá no cadastro de manutenção de usuários, lá tá. Então quando você estiver cadastrando ou alterando um usuário, você pode alterar e cadastrar a equipe dele, tá? E outra coisa, se você alterar a equipe dele, a ligação vai ficar amarrada à equipe do passado, tá? Então aí tem uns esquemas aí que dá para você fazer o relatório por equipe atualizado e não a equipe do dia da ocorrência, mas por padrão é o dia da ocorrência, tá? Então só para você saber que não vai refletir no relatório no passado, assim, se você alterar a equipe. O horário agente, bom, esse aqui é tranquilo, né? O horário e o agente, né? Sem nenhuma dúvida. A gente tinha olhado já o agente horário, agora a gente está olhando o horário agente. Ramal agente, putz, aqui sem dúvida, transferência agente também, se transferiu ou não. Transferência origem, vamos ver esse daqui, ó. Então, o que que acontece, ó? O cliente entrou por esse grupo e não transferiu. Entrou por esse grupo, transferiu para esse. Entrou por esse, transferiu para esse, e assim por diante, tá? Então, é o grupo de entrada versus o grupo de saída, de transferência, beleza? Vamos olhar aqui a auditoria, quem desligou. Esse aqui é mais para... esse é um dos relatórios que só pode... Lembra que eu falei que tem alguns relatórios que limitam o período? Esse aqui é um exemplo, ó. Para essa pesquisa é permitido apenas um dia. Então, eu vou olhar aqui. Vou pegar só do dia 12. Vou pegar do dia 11, que o dia estava completo, né? Então, esse aqui é um relatório que você fará, o agente Sônia, quem desligou foi o cliente, né? E assim por diante, tá? Deixa eu ver aqui que mais que tem aqui que é interessante falar. Eu acho que é isso, gente. E aí lembrando, sempre que tiver alguma dúvida, usa aqui o interrogação aqui para você ver o manual, ver os vídeos. Você pode até fazer uma pergunta aqui na comunidade para a gente te responder aí na sequência, beleza? Tem aqui os botões para
exportar para o Excel também, né? E mandar para a impressora para fazer a impressão, tá? É mais uma coisa. Aí tem mais um detalhezão aqui que eu esqueci de falar, né? Todos esses relatórios, todas essas visões que eu coloquei aqui, elas vão afunilando, né? Então o que eu quero dizer aqui, né? Coloquei uma visão aqui, por exemplo, a Regina, sei lá, meio-dia, tem 2 ligações aqui. Eu vou clicar aqui, ele sempre vai me dar essa visão, a Regina por tipo de ligação, né? E aí se eu clicar de novo, aí eu vou para um analítico. E aí eu vou ver aqui todos os detalhes da ligação, né, da gravação. Consigo clicar aqui para ouvir a gravação. Então, por exemplo, se eu clico aqui, a gravação vai tocar, né, um detalhezinho importante. Dá para clicar aqui e já fazer a monitoria dessa ligação. Então, se você tem alguém da sua equipe de monitoria, você pode fazer por aqui. Claro, precisa ter parametrizado a monitoria antes, tudo. E tem uma série de vídeos explicando o módulo de monitoria, tá? Mas tem essa opção aqui. Tem esse cliquezinho aqui para você ver a navegação, mas dá para ver a navegação clicando aqui também, tá? Então, mesmo clique, mesma coisa. Então, eu vejo qual foi a navegação. Nesse caso aqui, o cliente foi direto na opção 1, né, e já entrou aqui. Mas dependendo do cliente, ele navega mais na URA e aí mostra toda a navegação dele aqui, tá? Bom, e aí vou voltar aqui, volto para o relatório normal, sem nenhum segredo. E sempre vai ser assim, todos os relatórios você pode ir clicando e afunilando até chegar no analítico, até poder ouvir gravação e assim por diante, beleza? Qualquer dúvida, estamos à disposição aí, pode nos acionar lá no CAC e a gente vai ajudando, beleza? Grande abraço, até mais.